Olá pessoal, são 00h40 agora. Eu não ia colocar esse vídeo no ar hoje, sábado, né? Mas resolvi fazer esse vídeo depois que eu li uma matéria aqui no Life Site News com o título "Vazou, Papa Francisco abre porta para abolir o celibato sacerdotal". Eu vou explicar rapidamente aqui o contexto da situação. Nós gravamos um vídeo aqui a respeito, vários vídeos a respeito do Sínodo da Amazônia, alertando para os perigos que continha esse sínodo, né, dos temas ali que estavam sendo abordados, a elaboração de todo o sínodo, os pontos muito obscuros ali, né, e depois a gente fez um vídeo também falando sobre o documento final do sínodo. Mas em todo momento a gente falava, olha, vamos esperar o documento final ainda, né, que é a exortação apostólica, né, pós-sinodal, escrita pelo Papa Francisco. Ali o Papa vai dar a diretriz e nós rezamos para que ele contradiga esse documento final e contradiga todo o trâmite que aconteceu ali no Sínodo da Amazônia, muitas coisas graves, né? E a gente estava esperando esse documento pós-sinodal que vai sair agora, segundo o próprio Papa Francisco, né? Vai sair agora em fevereiro. Lembrando, nós não somos cismáticos, nós não somos sede-vacantistas, nós acreditamos que o processo de eleição do Papa Francisco foi um processo legítimo. A renúncia do Papa Bento XVI, ela foi legítima e clara. Ele colocou ali com todas as letras, né? A gente não vai duvidar do Papa. Se ele disse que livremente ele fazia isso, nós temos que acreditar. Eu falo isso, eu deixo isso muito claro, porque tem muita gente na internet dizendo que não, a eleição não foi válida, o Papa emérito Bento XVI foi obrigado a sair, ele foi expulso, ele está sendo coagido. Não dá para ficar especulando muito essas coisas, gente. Se o próprio Papa Bento XVI disse que ele saiu livremente, ele abriu mão ali de ser Papa, administrar a igreja, né? Ele continua sendo Papa, né? É até uma situação inusitada, nunca aconteceu isso na história da igreja, né? Nós temos ali 2 papas numa situação que é um pouco ainda confusa, mas o fato é que o Papa emérito, Bento XVI, abriu mão e convocou sim ali um novo conclave para a eleição do novo Papa. Isso foi feito e o Papa Francisco foi eleito legitimamente e ele é Papa sim, tá? Então não tem sede vacantista aqui não. Eu queria ler a reportagem para vocês por causa que esse documento vazou, tá? Parte desse documento. Então o título é "Vazou, Papa Francisco abre porta para abolir o celibato sacerdotal". Subtítulo: "A exortação pós-sinodal do Papa Francisco ao Sínodo da Amazônia abolirá o celibato, segundo vários bispos que vazaram o documento". Agora, a reportagem é da Diane Montanha, né? E ela escreve o seguinte: Roma, 31 de janeiro de 2020, Life Site News, né, no site da Life Site News. O historiador católico Roberto de Mattei está reivindicando, com base em documentos que recebeu de vários bispos, que a exortação pós-sinodal do Papa Francisco no Sínodo da Amazônia abrirá a porta para a abolição do celibato sacerdotal na Igreja Latina. Segundo documentos obtidos por correspondência romana, um site católico de notícias, a exortação apostólica, que deve ser lançada em fevereiro, reproduz literalmente um parágrafo dedicado ao celibato sacerdotal no documento final do sínodo, né? De Mattei argumenta que a inclusão positiva desse texto na exortação apostólica efetivamente abriria a porta, fecha aspas, para os bispos alemães e outros criarem um clero casado, abre aspas. Não há razão para proibir em outras regiões do mundo o que será permitido em algumas partes da Amazônia, fecha aspas, escreve ele. A gente sabe que existe ali na Amazônia, existe ali na Alemanha um grupo de bispos que está reivindicando algumas coisas, a comunhão de pessoas recasadas em situação de adultério, o reconhecimento do amor homoafetivo e a bênção sobre estas uniões, uma série de coisas muito ruins que vai contra completamente a moral sexual católica.
né? E existe um problema ali, porque na Alemanha eles estão fazendo um sínodo paralelo ali. Até Roma chamou a atenção destes bispos, eles disseram, não tem problema nenhum, nós vamos continuar, porque não estamos fazendo sínodo nenhum, nós estamos reunindo aqui para decidir algumas coisas. Então o próprio cardeal Marx tinha dito que uma vez aprovado na Amazônia, ele queria levar isso para a Alemanha. É óbvio que isso ia acontecer, porque a igreja não dá uma orientação específica para alguma região do país, para alguma localidade. Não é assim que a igreja faz. O que a igreja decide, ela decide para todos. Não é para vocês lá, vocês vão poder viver isso. O resto não. É claro que não é assim. Então vamos continuar aqui. O Life Site News conversou com Roberto de Mattei esta noite em Roma, e ele confirmou que nos últimos dias um grupo de bispos recebeu uma parte do rascunho da exortação apostólica e que pelo menos um bispo compartilhou esse texto com ele. De Mattei confirmou que o parágrafo 111 do documento final do Sínodo Amazônico é reproduzido literalmente no rascunho da exortação apostólica. Ele diz que não está claro o motivo de terem enviado apenas parte do texto preliminar, mas especulou que a medida pode ter um objetivo de avaliar as reações dos bispos. De Mattei também teve o cuidado de observar que o texto preliminar recebido pelos bispos pode não ser o texto final promulgado pelo Papa Francisco, né? Não são notícias falsas, entre aspas, né? Não são fake news, disse o respeitado historiador italiano, né, o De Mattei. Bento XVI e o cardeal Robert Sará foram coautores de um novo livro sobre o celibato sacerdotal, assumindo uma posição firme contra a ordenação sacerdotal de homens casados na Igreja Latina. Na obra, Bento XVI escreve, abre aspas, a capacidade de renunciar ao casamento para se colocar totalmente à disposição do Senhor é um critério para o ministério sacerdotal. Quanto à forma concreta de celibato na Igreja Antiga, deve-se salientar também que os homens casados só podiam receber o sacramento das ordens sagradas se tivessem se comprometido com a abstinência sexual, ou seja, com um casamento josefino. Tal situação parece ter sido bastante normal durante os primeiros séculos. Fecha aspas. Continua a reportagem. Essa declaração ecoa sua reafirmação do significado sagrado e do caráter obrigatório do celibato sacerdotal. Em sua exortação apostólica de 2007 sobre a Eucaristia, Sacramentum Caritatis, ele continua, abre aspas, citando Bento XVI. Em união com a grande tradição eclesial, com o Concílio Vaticano II e meus predecessores no ministério petrino, afirma a beleza e a importância de uma vida sacerdotal vivida no celibato como um sinal expressivo de dedicação total e exclusiva a Cristo, à Igreja e ao Reino de Deus, e consequentemente afirmam seu caráter obrigatório para a tradição latina, está no número 24, fecha aspas. Em uma entrevista recente em seu livro de coautoria, o cardeal Robert Sará também afirmou, abre aspas, o celibato sacerdotal não é uma simples disciplina canônica. Se a lei do celibato for enfraquecida, mesmo para uma única região, abrirá uma brecha, uma ferida no mistério da Igreja. Existe um vínculo ontológico sacramental entre o sacerdócio e o celibato. Este link, essa ligação, nos lembra que a Igreja é um mistério, um presente de Deus, que não nos pertence. Não podemos criar um sacerdócio para homens casados sem danificar o sacerdócio de Jesus Cristo e sua noiva, a Igreja. Fecha aspas. Aqui abaixo está uma tradução para o inglês, no caso aqui português, do artigo do professor Roberto de Mattei, publicado esta noite em Roma. E aqui a repórter coloca todo o texto do historiador Roberto de Mattei, falando sobre o contato que ele teve com os bispos e a partilha desses bispos com ele. Ele fala muitas coisas aqui, ele coloca a opinião pessoal dele e eu quero ler somente o final. Na realidade, a transgressão do celibato e da simonia, que é a venda de coisas sagradas, que foi prática
na igreja antiga, infelizmente, né? Então, na realidade, a transgressão do celibato e a simonia foram as grandes pragas que sempre afligiram o corpo místico de Cristo em tempos de crise. E o chamado à continência e à pobreza evangélica foi o padrão de batalha dos grandes santos reformadores. Nos últimos dias de fevereiro, o antirreformador não será, como tem acontecido tantas vezes, um bispo ou um grupo de bispos, mas o sucessor do próprio São Pedro. O celibato eclesiástico é uma glória da igreja e o que ele está humilhando é a própria vontade de Cristo, transmitida pelos apóstolos até nossos dias. Como podemos imaginar os católicos em silêncio diante deste escândalo? Traduzido para o português, do italiano, Diana Montanha, da Life Site News, citando também o texto do historiador professor Roberto De Mattei. Esta é a notícia. Isso vai se confirmar ainda com, de fato, a publicação do documento da exortação apostólica pós-sinodal pelo Papa Francisco. O que a gente sempre falou aqui, nós vamos esperar o documento do próprio Papa confirmar esta matéria aqui, né? Enquanto isso, temos que rezar e pedir para que Deus intervenha nessa situação, que é de fato uma situação muito grave e que não vai ficar apenas, se isso for de fato aprovado, não vai ficar apenas na região amazônica. Isso vai se espalhar, sim. A gente sabe que desde Jesus Cristo, desde o início da igreja, a igreja sempre olhou com bons olhos esse processo do celibato vinculado com a vida sacerdotal, né? Então, o próprio livro do Robert Sará, com o Papa Emérito Bento XVI, ele cita inúmeros exemplos disso, né? O próprio Papa Bento XVI defendendo o celibato sacerdotal, né? Houve até, depois dessa publicação do livro dos dois, né? Do Robert Sará e do Papa Bento XVI sobre o celibato sacerdotal, houve uma confusão em Roma, né? Pessoas ficaram incomodadas com essa publicação, né? Por algum motivo, o Papa Bento XVI pediu para que se alterasse ali a capa do livro, colocasse ele como colaborador, não coautor, enfim, mas o conteúdo do livro permanece intacto e está ali a defesa do Papa Bento XVI ao celibato sacerdotal e o vínculo que ele coloca como uma ligação necessária, né, para que se preserve o modus operandi do próprio sacerdote, né? Então, está aí uma reportagem, vamos esperar para que isso se confirme ou não, né? Enquanto isso, vamos rezar e entregar nas mãos de Deus, porque isso cabe a nós que queremos o bem da igreja, que amamos a igreja, mas nos conforta muito a garantia de que Cristo mesmo nos deu, que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. Se Deus permite algumas confusões nos tempos que estamos vivendo, né, alguma coisa Deus quer nos ensinar, né, nos alertar, nos sacudir, né, falar com a gente: ei, preste atenção, o que está acontecendo, né? Então vamos aprender e nunca perder a esperança, porque nós somos católicos, amamos profundamente a nossa igreja. E outra, gente, a gente fala isso aqui, lê, a gente faz as críticas ao processo do Sínodo da Amazônia, não porque nós somos soberbos, nós nos achamos mais do que os outros, vocês se acham mais santos, vocês querem ser mais católicos que o Papa. Não é isso. Até porque a gente não se vale da nossa própria opinião. Quando a gente coloca alguma coisa e faz alguma crítica em relação à postura do Sínodo, por exemplo, nós estamos baseando naquilo que outros papas já disseram, naquilo que grandes santos já disseram, né? O próprio Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, né? na Suma Teológica, no livro 3, na questão 33, está aqui só confirmar, na questão 33 do livro 3, ele vai falar sobre a questão da obrigatoriedade de se corrigir aquele que erra, mesmo que seja o prelado, né? Se alguém está obrigado a corrigir o seu prelado, né? O seu superior, nesse sentido, até mesmo um clérigo, um leigo poderia corrigir um clérigo. Ele explica
que isso é completamente possível e às vezes necessário quando algo muito grave acontece, né? Então, existem formas de fazer isso? Obviamente, com todo amor e respeito acima de qualquer coisa, porque o que nós queremos é a salvação das almas. Nós somos filhos, né? Quando um filho que ama o pai, né, percebe que o pai se equivocou, né, a liberdade do filho de falar isso, né, o pai, o senhor fez algo que não está correto. Esta liberdade o filho precisa ter, né, e é garantida por inúmeros ensinamentos de vários santos, e São Tomás de Aquino deixa isso muito claro no livro 3, na questão 33, sobre a correção dos prelados. Então, o que nós fazemos quando apontamos um problema baseado em toda a história da igreja, da riqueza do passado, que já nos foi concedida até aqui, que a igreja não nasceu há 30 anos atrás, a igreja não nasceu há 50, não nasceu há 10, não nasceu há 5, a igreja tem 2000 anos, né? E na história da igreja já passou inúmeros homens, inúmeros grandes doutores da igreja que nos ensinaram muitas coisas. Não podemos simplesmente menosprezar todo esse caminho que foi feito até agora, né? Fica para nós então a nossa exortação para que rezemos pela igreja e fiquemos atentos, né, ao que está acontecendo. Deus nos abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.